Humanos, animais. Na verdade, toda a vida na Terra só está aqui por acaso. 99% de todas as espécies que já viveram foram erradicadas numa série de catástrofes. Desastres que mudaram o curso da evolução. Há 650 milhões de anos, a Terra congelou, levando a vida à beira da extinção. Mas se este desastre não tivesse ocorrido, o planeta seria habitado hoje apenas por organismos microscópicos. Esta é a história da Terra congelada. Catástrofe pré-histórica. Terra congelada. É quase impossível compreender a imensa escala temporal da vida do nosso planeta. Então imagine toda a história da Terra comprimida em um único dia. À meia-noite no nosso relógio, há 4 bilhões e meio de anos, o planeta nasceu. Minutos depois, o protoplaneta Tia colidiu com a jovem Terra. Formando a nossa Lua. Às 4 da madrugada surgiram as primeiras formas de vida. Às 8 da manhã, os continentes estavam cercados por oceanos rasos, repletos de bactérias simples. Ao longo dos 3 bilhões de anos seguintes, as bactérias colonizaram os oceanos. Então, às 8h27 da noite, há 650 milhões de anos, ocorreu um desastre. O planeta congelou. As temperaturas caíram muitos graus abaixo de zero. O gelo se espalhou a partir dos polos na direção do Equador. Finalmente, o planeta inteiro ficou preso em uma camisa de força gelada. Uma grande bola de neve. A vida tinha apenas começado. E agora parecia condenada. A Terra ficou presa em gelo por 25 milhões de anos até finalmente derreter. Alguns micro-organismos sobreviveram e deram o maior salto evolucionário na história do planeta. A catástrofe quase erradicou a vida na Terra. Mas, em vez disso, deflagrou a evolução, criando a vida como a conhecemos, incluindo a nossa. Como tudo isso aconteceu? E como os cientistas conseguiram descobrir? Não há nem sinal dos antigos mantos de gelo. Eles desapareceram há tempos. Mas ainda há pistas que podem revelar os mistérios desta dramática era glacial. A evidência está escondida em alguns dos lugares mais remotos do mundo. Esta é a Cordilheira Flinders, no deserto australiano. Hoje ela é um dos lugares mais quentes e secos do mundo. Então é irônico que o geólogo Jim Gellin esteja à procura de evidências sobre o período mais frio da história. A área é tão vasta que a melhor forma de investigá-la é sobrevoá-la. Há uma história catastrófica escrita nestas camadas de rocha. Só é preciso saber como lê-la. É como folhear um livro feito de pedra. Cada camada tem um segredo. Nós vemos as rochas como um livro de história. O piloto localiza uma formação rochosa incomum num leito de rio seco. É a evidência que Gellin estava procurando. Uma rocha de 650 milhões de anos, chamada de seixo pingado. Um seixo pingado é um pedaço de rocha exótico. Ela não devia estar misturada à areia e à terra. Devia estar num rochedo ou num cascalho. Mas lá está ela.
A rocha pode parecer insignificante, mas é uma pista enorme para entendermos as forças poderosas que criaram a Terra Bola de Neve. Esta rocha não devia estar aqui. Ela está num solo composto por lama, lodo, areia e cascalho. E normalmente isso é impossível. O Seixo Pingado percorreu milhares de quilômetros para chegar até aqui. E só há uma força capaz de transportar rochas como esta por distâncias tão grandes. E esta força é o gelo. Não há muito gelo na Austrália hoje. E para investigar como o gelo transportou rochas pelo mundo no passado, o glaciologista Shadow Neal escala os penhascos da geleira Matanuska, no Alasca. Ela é o mais perto que podemos chegar desta distante era glacial. Embora muito menor do que as geleiras antigas, ela funciona da mesma forma. Vamos examinar as rochas que foram transportadas vale abaixo pela geleira. E para fazer isso, temos que descer até lá. As geleiras são os tratores da natureza. Elas atropelam tudo em seu caminho. Arrancam as rochas e pedras do topo das montanhas e as carregam até o fundo dos vales. Pedras do tamanho de ônibus podem ser transportadas por quilômetros por uma geleira. As maiores geleiras têm centenas, se não milhares de quilômetros de comprimento. Então as pedras podem percorrer longas distâncias. Quando o gelo derrete, ele deposita detritos na base da geleira. Mesmo com apenas algumas centenas de metros de espessura, esta geleira pode carregar milhares de toneladas de rocha. A geleira trouxe todo esse material das montanhas e quando a geleira derrete, o que resta parecem os escombros de uma demolição. Foi exatamente o mesmo processo que levou as pedras soltas à Cordilheira Flinders. Mas há uma distinção importante. A geleira Matanuska transporta as rochas por 38 quilômetros. As geleiras de 650 milhões de anos atrás as carregavam por milhares de quilômetros. Este é um ótimo exemplo de uma rocha que foi arrastada pela geleira e carregada vale abaixo e depositada. Olha só, é muito parecida com as encontradas na Austrália, onde haviam geleiras no passado. O seixo pingado da Cordilheira Flinders mostra que a Austrália já esteve coberta por gelo. Mas não prova que o mundo inteiro estava congelado, porque os continentes nem sempre estiveram onde estão hoje. A superfície da Terra está em movimento lento, porém constante. E os continentes se movem pelo planeta. Então, onde eles estavam há 650 milhões de anos? E onde estava a Austrália? Talvez ela estivesse mais perto do Polo Sul e as pedras soltas tenham vindo de geleiras antárticas. A resposta a esta questão vem de outro deserto implacável. O Vale da Morte, no sudoeste americano. O geólogo Joey Karshvink cunhou o termo Terra Bola de Neve. Ele passou as últimas 2 décadas coletando evidências de que isso realmente aconteceu. O Vale da Morte tem uma série de rochas que são extremamente importantes para entendermos a história da Terra. É um baú do tesouro. Como a Cordilheira Flinders não é o tipo de lugar onde alguém espera encontrar evidências de gelo. Mas espalhadas entre os sedimentos do leito de um antigo rio, há mais pedras soltas glaciais. Sempre que eu venho aqui, eu vejo coisas novas. Naqueles grandes rochedos, se olharmos para baixo, vemos pedras soltas. Elas estão por cima. Este é um dos melhores lugares do mundo para se observar esse tipo de geologia. As pedras soltas que Karshvink descobriu aqui datam do mesmo período das encontradas na Austrália. Há 650 milhões de anos, 2 dos lugares mais quentes do planeta, hoje o Vale da Morte e o deserto australiano,
estavam cobertos de gelo. E mais do que isso, Krushvink sabe onde os dois desertos estavam na época do grande congelamento. A resposta está nas próprias pedras. Cada rocha possui uma assinatura magnética única, que permite aos cientistas determinar seu ponto de origem com grande precisão. Para estudar este sinal, Krushvink extrai o núcleo das rochas que contém as pedras soltas e mede seu campo magnético. O campo magnético da Terra é formado por correntes elétricas que atravessam o planeta. O padrão deste campo nos permite medir a latitude em que uma rocha se forma. Depois de obter a latitude de formação de uma rocha, os cientistas podem determinar de que parte do planeta ela veio. Quando a geleira depositou estas rochas aqui, o Vale da Morte estava entre os trópicos. Os núcleos das rochas do deserto australiano têm uma história ainda mais interessante para contar. Um grupo que estudou o magnetismo na Cordilheira Flinders encontrou uma magnetização bem estável e disse: espera um minuto, pode haver algo relevante aqui. O sinal magnético da rocha revelou que há 650 milhões de anos, a Austrália estava em um lugar completamente diferente de onde se encontra hoje. Quando o planeta estava nas garras do grande congelamento, a Austrália ficava perto do Equador. Era a prova que os cientistas estavam procurando. Há 650 milhões de anos, o planeta inteiro parou. A vida na Terra parecia destinada à extinção total. De alguma forma, algo havia levado o planeta inteiro a um congelamento catastrófico. A pergunta era: o quê? Oito e 27 da noite no nosso relógio de 24 horas que representa a história da Terra. Há 650 milhões de anos, o planeta enfrentou uma catástrofe climática, um congelamento global. Mas o que o causou? Não foi o primeiro congelamento da Terra e não seria o último. Nosso planeta passa por uma era glacial há aproximadamente cada 100 mil anos. Mantos de gelo e geleiras se expandem, alterando a paisagem, mas costumam parar antes de chegar ao Equador. Há 650 milhões de anos, esta regra foi quebrada. A maioria das eras glaciais é desencadeada por mudanças na órbita do planeta ao redor do Sol. Quanto mais a Terra se afasta de sua estrela, mais fria ela fica. Mas fatores como órbita e rotação não são suficientes para explicar a expansão do gelo até o Equador. Isso teria exigido algo bem mais dramático. A explicação estava na nossa atmosfera. Especificamente nos gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono. O excesso destes gases causa o aquecimento global, mas níveis normais de CO2 garantem à Terra um clima moderado. Um gás do efeito estufa é qualquer gás que tenha a capacidade de converter os raios solares em calor. Estes gases são os principais responsáveis por fazer da Terra o planeta quente que ela é hoje. Mas é um delicado número de equilibrismo. Se os níveis de CO2 forem muito altos ou muito baixos, o clima se tornará caótico. O excesso faz o planeta esquentar, a escassez esfriar. O dióxido de carbono é um gás muito importante. Ele é tanto um dilema quanto uma solução. Quando ele existe em excesso, a Terra fica superaquecida, o que, é claro, nos preocupa hoje. No entanto, na época anterior ao congelamento da Terra, tínhamos o problema oposto. Não havia dióxido de carbono bastante e a Terra começou a esfriar até o ponto em que esta refrigeração desgovernada envolveu a Terra em uma casca de gelo. Gehlen acredita que uma queda no nível de dióxido de carbono causou o desastre da Terra Bola de Neve.
Algo estava removendo o CO2 em uma escala enorme. E só há um processo capaz de fazer isso: o intemperismo. Ele ocorre quando o dióxido de carbono se mistura com o vapor d'água para formar chuva ácida. Quando a chuva ácida cai sobre as rochas, ela reage com os minerais, encerrando o CO2 na água que escorre. Ele deságua no mar, onde ajuda a formar calcário sólido. O dióxido de carbono que estava na atmosfera está agora preso em rochas, no leito oceânico. Quando o intemperismo ocorre em grande escala, a chuva ácida dilapida as rochas. Isso remove o dióxido de carbono da atmosfera e garante que ele ficará preso no oceano. O intemperismo é mais rápido em locais quentes e úmidos. Normalmente, uma parte dos continentes está muito ao norte ou ao sul para que o intemperismo seja um fator importante. Mas há 650 milhões de anos, toda a terra firme do planeta, do Vale da Morte à Austrália, estava aglomerada em um grande supercontinente no Equador. Uma zona úmida e quente com a maior taxa de precipitação da Terra. O processo de intemperismo atingiu o ápice. Os níveis de CO2 caíram, assim como a temperatura da Terra. O dióxido de carbono era retirado, mas não substituído. Como resultado, a Terra inevitavelmente ficou mais fria. Normalmente, as plantas e animais da Terra compensam os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, garantindo que ela não fique quente nem fria demais. Mas há 650 milhões de anos, a vida terrestre ainda não havia surgido. Nos oceanos, a vida ainda estava emergindo na forma de bactérias unicelulares. Na verdade, as bactérias estavam tornando a situação ainda pior. Há 650 milhões de anos, o mundo era das cianobactérias. Bactérias que formavam uma camada pegajosa no fundo do mar. As cianobactérias são pequenos organismos que já viviam no planeta 3 bilhões de anos antes do congelamento da Terra. Mas nessa época elas foram particularmente importantes. Estas cianobactérias sugavam ainda mais dióxido de carbono dos oceanos e o encerravam em recifes de calcário chamados estromatólitos. Parte deste dióxido de carbono antigo continua preso em recifes fossilizados, como estes no sul da Austrália. Quando Jim Galen despeja um ácido fraco sobre eles, o dióxido de carbono que estava enclausurado há centenas de milhões de anos é liberado. O que nós vemos é uma efervescência. Essas bolhas brancas são o dióxido de carbono que estava preso neste estromatólito, sendo lançado de volta à atmosfera. Em vez de estabilizar os níveis de dióxido de carbono, as cianobactérias reduziram seus níveis ainda mais. Combinadas ao intemperismo, elas removeram o dióxido de carbono da atmosfera e as temperaturas caíram. Nosso relógio da história terrestre marca 20 horas, 27 minutos e 30 segundos. A Terra bola de neve 650 milhões de anos atrás. O gelo estava avançando dos polos. Isso acontece durante todas as eras glaciais. Normalmente ele para, mas não desta vez. Ele continuou marchando na direção do Equador. Ao fazê-lo, deu início a uma reação em cadeia que levou a vida primitiva nos oceanos à beira da extinção. A superfície da Terra é feita de terra, mar e gelo. Cada superfície reflete a luz do Sol de forma diferente, e isso explica o que aconteceu a seguir. Aqui no Ártico, o destino do geofísico Don Perovich é a fronteira entre o gelo e o mar aberto. É um ponto que os cientistas chamam de borda de passagem.
É um dos melhores lugares para se estudar como a Terra mergulhou em um congelamento catastrófico. Este é um lugar onde o gelo da costa encontra o Oceano Ártico. Mas é mais do que isso. A passagem é onde existe água. A passagem é onde existe luz. Então a passagem é onde existe vida. Vemos baleias passando e focas. E pássaros voando. É uma área incrivelmente produtiva. Aqui, Perovich pode comparar a refletividade, ou albedo, de duas superfícies muito diferentes. O gelo marinho e o mar aberto. Seu sensor mede a quantidade de luz do Sol que atinge a neve e a quantidade refletida de volta. O gelo marinho é a superfície mais reflexiva do planeta. Ele reflete 85% da luz solar que o atinge. Se nós estivéssemos ali a apenas 100 metros da borda, o albedo seria inferior a 10%. O mais interessante é que este gelo coberto de neve possui o maior albedo entre todas as superfícies naturais da Terra. E o mar aberto tem o menor. Então, bem aqui, nós temos o contraste entre o melhor refletor natural e o pior refletor natural. O mar aberto reflete muito pouca luz natural de volta ao espaço. Ele absorve a energia solar, mantendo o planeta aquecido. Os cientistas acreditam que há 620 milhões de anos o oposto aconteceu. O melhor refletor da Terra, o gelo marinho, substituiu o pior refletor, a água do mar. Quando o gelo se expandiu, o mar restante não foi capaz de absorver calor o suficiente e a Terra esfriou. Isso deu origem a mais gelo marinho, que refletia mais luz solar. A Terra esfriou, gerando ainda mais gelo. Era impossível voltar atrás. Quando a quantidade de gelo aumenta, ela substitui o pior refletor pelo melhor refletor. Tudo vai esfriar. Isso gera mais gelo, que vai resfriar mais. É um ciclo vicioso. Um efeito congelante desgovernado capaz de transformar o mundo inteiro em uma bola de neve. É uma ideia que ninguém considerava até algumas décadas atrás. Os cientistas só descobriram que isso era possível durante o estudo de outro tipo de desastre. Uma guerra nuclear. Durante a Guerra Fria, os pesquisadores previram que uma guerra nuclear poderia lançar tanta fumaça e poeira na atmosfera que bloquearia o Sol, dando início a um congelamento global. O especialista russo Mikhail Budiko estava investigando esta hipótese quando fez uma descoberta arrepiante. Ele calculou que se o manto de gelo avançasse além dos 30 graus de latitude, onde se encontra New Orleans, ele refletiria uma parte tão grande da energia solar que a Terra entraria em um ciclo irreversível. Quando nós temos um sistema como a Terra com tantas compensações, uma das coisas que discutimos muito são pontos de virada. Imagine que está num barco balançando de um lado para o outro. Nada muda muito até você exagerar e entrar em outro estado. E a pesquisa de Budiko dizia que se o gelo avançasse o bastante, ele atingiria o ponto de virada e cobriria toda a Terra. Budiko calculou que se o gelo atingisse este ponto de virada, o planeta seria incapaz de absorver calor o bastante para manter o gelo sob controle. A Terra ficaria soterrada em gelo de polo a polo. A teoria é que há 650 milhões de anos foi exatamente o que aconteceu. 8h28 da noite no relógio que representa a história da Terra. Abaixo dos mantos de gelo, organismos unicelulares, a única forma de vida no planeta, encaravam uma escolha difícil: adaptar-se ou morrer. Bactérias que haviam surgido há mais de 3 bilhões de anos agora estavam à beira da extinção. Mas o que aconteceria com a vida se a Terra sofresse um novo congelamento hoje? Nós sobreviveríamos às mesmas condições?
Com a expansão do gelo a partir dos polos, o suprimento de água potável seria congelado. Lavouras e gado morreriam no mundo inteiro. A atividade industrial cessaria. Seria impossível manter uma usina nuclear funcionando até o fim do congelamento. Muitos especialistas acreditam que a humanidade encontraria formas de sobreviver a uma era glacial curta. Mas as chances de superarmos um congelamento total são quase inexistentes. Se os humanos passassem por um congelamento total, nós estaríamos basicamente à mercê da natureza. Seria impossível detê-lo. Seria mais fácil viver na superfície de Marte do que na superfície da Terra congelada. A grossa camada de gelo cobrindo o planeta se tornaria a lápide da humanidade. Há 650 milhões de anos, a única forma de vida ameaçada de extinção eram as bactérias unicelulares. Sua própria sobrevivência parecia improvável, mas aqui estamos nós. A vida seguiu adiante. A pergunta é, como? A busca para se entender como os organismos antigos mantiveram a evolução viva trouxe esta microbióloga solitária à geleira Whiteout, no sul do Alasca. Aqui, Hazel Barton estuda como a vida conseguiu sobreviver a um congelamento global. Sua missão é encontrar sinais de vida em cavernas aparentemente mortas. As pessoas achavam que as cavernas eram inabitáveis, que não havia nada nelas. Na verdade, elas estão repletas de micro-organismos. Barton procura micróbios modernos que vivem nesta caverna gelada para descobrir como seus ancestrais sobreviveram ao maior de todos os desastres climáticos milhões de anos atrás. Olhando para a entrada da caverna, podemos ver a poeira que ficou incrustada no gelo. Isso cria uma superfície onde os micróbios podem viver. Esta caverna se estende para dentro da geleira. Sua temperatura interior é de 2 graus negativos. Organismos que vivem em condições tão hostis recebem o nome adequado de extremófilos. Barton coleta amostras de micróbios enterrados no sedimento rochoso congelado na base da geleira. Ela acredita que esta caverna pode explicar como os micróbios se adaptaram ao ambiente durante o congelamento da Terra. Quanto mais Barton avança na caverna, mais escura e fria ela se torna. Mas até aqui a vida resiste. Esta é uma comunidade, parecem cianobactérias. Elas são incrivelmente resistentes. Elas podem sobreviver a qualquer condição que nós possamos imaginar. Durante o congelamento da Terra, a espessura do gelo chegou a milhares de metros. Barton encontra condições semelhantes a centenas de metros da entrada da caverna. Aqui quase não há luz. Mas mesmo neste mundo escuro e gelado, ela identifica uma abundância de micróbios. Estamos olhando para micro-organismos que precisam se adaptar e gerar energia onde não há luz do sol. O que eles fazem é remover a energia da rocha em si. Eles devoram a pedra para obter energia. Do lado de fora, Barton aponta seu microscópio para as amostras que coletou. Ela acredita que os micróbios antigos eram estruturalmente semelhantes a estas cianobactérias e eram sobreviventes consumados. Estamos vendo cianobactérias. Há toda uma comunidade vivendo aqui. As cianobactérias são organismos incríveis. Elas são muito adaptáveis. Estão entre as formas de vida mais antigas do planeta e podem sobreviver a condições extremas. As cianobactérias desenvolveram incríveis mecanismos de sobrevivência. Quando uma célula humana congela, sua membrana se rompe. Ao secar, ela morre. Mas as cianobactérias desenvolveram uma estrutura celular que evita o rompimento, mesmo nas condições mais extremas do planeta.
Elas mudaram a estrutura do seu DNA para evitar danos. Quando ficamos desidratados, nosso DNA fica irrecuperável. Ao fazer isso com uma cianobactéria, basta adicionar água uns 100 anos depois e em poucas horas ela começa a fazer a fotossíntese outra vez. Da mesma forma como algumas conseguem suportar a falta de água, outras conseguem suportar o gelo. Com o avanço do gelo, a maioria dos micróbios morreu. Mas os mais fortes sobreviveram. Com o tempo surgiram variações adaptadas ao frio e à escuridão. Elas se tornaram os ancestrais de todos os seres vivos modernos. Todo mundo acha que uma catástrofe global aniquilaria toda a vida. Mas não. Estes micro-organismos têm enfrentado coisas parecidas há bilhões de anos. Eles são adaptáveis, sabem mudar. E depois preenchem o espaço que ficou vazio. A pesquisa de Barton prova que mesmo sob as condições mais extremas, no gelo, no escuro, a vida encontra um caminho. A menos que um objeto do tamanho de Marte atinja o planeta, a vida persistirá na Terra. E eventos que parecem catastróficos são simplesmente uma nova página e podem dar origem a uma nova forma de vida na Terra. Nós só estamos aqui hoje porque a vida se adaptou e sobreviveu. Mas para que a evolução continuasse, a Terra precisava derreter. 8h35 da noite no nosso relógio da história terrestre. A superfície do planeta está coberta de gelo há quase 25 milhões de anos. Mas então, às 8h37 da noite, algo incrível aconteceu. O manto de gelo começou a recuar. Algo estava aquecendo a Terra, mas não era o Sol. O que salvaria o planeta estava, na verdade, dentro da própria Terra, enterrado muito abaixo do gelo. Este é o Monte Augustine, Alasca, nas Ilhas Aleutas, uma das regiões mais vulcânicas do planeta. O Monte Augustine está ativo há mais de 40 mil anos e continua entrando em erupção. O vulcanologista John Power está aqui para descobrir como os vulcões podem ter nos salvado do congelamento global. Pois os vulcões são as únicas coisas quentes e fortes o bastante para derreter um mundo congelado. Estamos a caminho do vulcão Augustine. É um dos vulcões mais ativos da região. A última erupção foi em 2006. Tudo acontece aqui no Augustine. O Monte Augustine esconde um inferno escaldante. Durante a última erupção em 2006, 17 bilhões de toneladas de lava e cinzas foram lançadas à atmosfera. A quantidade de material ejetado foi tão grande que o próprio cume do vulcão aumentou. Estamos cerca de 30 metros acima de onde ficava o pico do vulcão antes da erupção. Essa é uma das superfícies mais novas da América do Norte. Usando o seu termômetro de campo, John Power mede a temperatura logo abaixo da superfície. Temos uma temperatura de 95, 96 graus centígrados. Então o cume do vulcão continua muito quente. Se eu quisesse cozinhar batatas ou fritar uns ovos, este seria um excelente lugar. O Monte Augustine é quente, mas é difícil acreditar que um vulcão, mesmo um tão poderoso, seria capaz de romper um manto de gelo com milhares de metros de espessura. O lugar onde nós estamos estava recoberto por gelo glacial. Há apenas 15 ou 20 mil anos, tudo isso estava embaixo de uma geleira nessa época. Ao examinar rochas vulcânicas da região, Power encontrou evidências de que há 24 mil anos, uma erupção conseguiu atravessar o gelo.
Um vulcão como o Augustine ou seus vizinhos não teria dificuldade nenhuma para romper um manto de gelo, mesmo que ele tivesse vários quilômetros ou milhas de espessura. Nós sabemos que é possível porque já vimos acontecer. Em 1996, o vulcão Grímsvötn, na Islândia, atravessou uma geleira. Ele abriu caminho até a superfície através de mais de 800 metros de gelo. Os jatos de gases quentes e cinzas abriram um buraco gigantesco na geleira. O calor da erupção foi tão intenso que produziu um derretimento enorme, no qual 5 horas de enchentes contínuas carregaram 45 mil toneladas de água por segundo. Mas em escala global isso não é nada. Quando o mundo todo estava congelado, alguns buracos não fariam muita diferença. Mas os vulcões possuíam outra arma formidável em seu arsenal. Eles cospem mais do que lava e pedras. Os vulcões também produzem quantidades enormes de gases do efeito estufa. O dióxido de carbono está entre os gases mais comuns que saem dos vulcões. Houve momentos em que vimos este vulcão expelir milhares de toneladas por dia. E o Monte Augustine nem se compara com os vulcões que romperam o gelo da Terra congelada. Os cientistas acreditam que milhares deles injetaram bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Ao longo de um período de 1 milhão de anos, isso fez com que os níveis de dióxido de carbono aumentassem, revertendo o déficit que provocou o congelamento da Terra e inclinando a balança na direção oposta. O dióxido de carbono se acumulou rapidamente na atmosfera até chegar a um ponto crítico, no qual ocorreu um superderretimento do gelo e isso foi uma sentença de morte para a Terra bola de neve. A atmosfera rica em dióxido de carbono capturou a luz do Sol, elevando as temperaturas e finalmente derretendo o gelo. Há 635 milhões de anos, a Terra foi salva de um congelamento global pelos vulcões. Erupções vulcânicas lançaram bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. O CO2 capturou o calor do Sol, aquecendo o mundo e derretendo o gelo. Após 25 milhões de anos, a Terra bola de neve chegava ao fim. No oceano, organismos unicelulares haviam sobrevivido às temperaturas baixíssimas sob o gelo e estavam para passar por uma mudança extraordinária e rápida. Cerca de 3 milhões de anos após o fim do congelamento, o clima mais quente desencadeou uma explosão evolucionária sem igual. Bactérias unicelulares se transformaram em criaturas multicelulares. Os primeiros organismos complexos, ancestrais de todos os animais, incluindo os humanos. A Terra bola de neve deve ter sido o mais próximo da extinção que a vida primitiva chegou. Mas sabemos que as criaturas sobreviveram. E não pode ser uma coincidência que logo após os últimos estágios desta era glacial global surgiram as primeiras criaturas grandes. Parece que aquela série de catástrofes ambientais deu origem à biologia, que gerou os seres pluricelulares. A Terra bola de neve não foi uma catástrofe para a vida. Na verdade, ela desencadeou a evolução. Seu ponto crucial foi o oxigênio. Antes do congelamento, o oxigênio representava apenas 1% da atmosfera. Muito pouco para sustentar organismos mais complexos. Após a era glacial, este número subiu para 21%. Para os cientistas, a alta no nível de oxigênio foi resultado direto da química da era glacial. Durante o congelamento, os raios ultravioletas do Sol reagiram com as moléculas de água no gelo, produzindo uma substância química chamada peróxido de hidrogênio.
Esta substância ficou presa na água congelada até as temperaturas subirem e o gelo começar a derreter. Quando o peróxido de hidrogênio foi liberado, foram lançadas quantidades enormes de oxigênio no ar e nos oceanos. O salto nos níveis de oxigênio forneceu combustível para a evolução da vida, de organismos unicelulares para os multicelulares. As eras glaciais globais são os marcos da evolução. Não é coincidência o fato de a evolução dos animais ter sido precedida pela maior era glacial que a Terra já experimentou. Os primeiros organismos multicelulares eram do tamanho de uma cabeça de alfinete. Estas pequenas criaturas embrionárias são os fósseis multicelulares mais antigos do planeta. Os primeiros elos da cadeia evolucionária que levaria os animais complexos e aos humanos. Após milhões de anos vivendo na nova atmosfera rica em oxigênio, estas criaturas foram se tornando mais complexas. Na Austrália, Jim Galen estuda os fósseis de criaturas que herdaram o planeta após a era da Terra Bola de Neve. Após o congelamento, o registro fóssil apresenta uma revolução na história da vida. Pois, pela primeira vez, vemos criaturas grandes, criaturas que qualquer um pode ver a olho nu. Elas são os primeiros animais da Terra. Esta criatura marinha primitiva é um dos primeiros organismos multicelulares complexos. Ela viveu e morreu por volta de 50 milhões de anos após o fim do congelamento. Está totalmente completo. Podemos ver as tripas, podemos ver a cabeça, onde os segmentos se encontravam, e eram fragmentos incrivelmente finos presos ao fundo do mar. Todos os animais do planeta, incluindo nós mesmos, descendem de criaturas como esta. Estamos olhando para as primeiras formas de vida que possuem padrões celulares e estruturas corporais iguais às nossas. Cabeça, cauda, barriga, costas. Embora não sejam necessariamente nossos ancestrais diretos, elas são as primeiras criaturas que representam a linhagem biológica que deu origem ao homem. Em todo o planeta, organismos similares estavam evoluindo, dando o salto da vida primitiva para a complexa. Existe vida nesse planeta há mais de 3 bilhões de anos. Mas só após a era da Terra Bola de Neve é que surgiu a vida complexa. Se não fosse por esta era glacial, o mundo ainda seria uma das bactérias e não estaríamos aqui falando sobre ele. Então, se quisermos apontar um momento na história da vida como o mais importante, foi exatamente a Terra Bola de Neve. Das bactérias a toda a vida na Terra, em toda a sua glória colorida e frenética. Cada ser vivo do planeta provavelmente é o resultado direto de um congelamento catastrófico que ameaçou destruir a vida na Terra. Mas acabou criando a vida como a conhecemos. Nós devemos nossa existência ao maior desastre climático que o planeta já conheceu. Sem a Terra Bola de Neve, nós não estaríamos aqui.